Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Rodrigo Beltrão, do PT. Vamos trazer à tona como é que estão os debates em plenário, o vereador Beltrão, que é de oposição notadamente. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Fábio? Obrigado pelo convite, parabéns pela condução do programa e é um prazer estar aqui de novo. Nós aqui sempre temos prazer em recebê-lo, vereador. Vereador, esses debates que têm acontecido em plenário, notadamente temos acompanhado, sobretudo, uma polarização. E o senhor, como vereador do PT, a sua bancada liderada pela vereadora Denise Pessoa, mas o senhor tem trazido um tom muito forte com críticas. Recentemente tivemos problemas na área da saúde, com a morte de um pedreiro no pronto atendimento 24 horas, que gerou uma série de versões. E uma outra pauta também foi a questão da chamada taxa ligada à água, a cobrança de esgoto, que também geraram. Houve uma série de debates em plenário entre os vereadores. E o que mais tem lhe preocupado nesse trabalho de oposição, num trabalho crítico ao governo Alceu Barbosa Velho? Bom, Fábio, acho importante tu tocar nessa questão porque, como princípio democrático, é fundamental que na democracia exista o contraditório, exista aquilo que nós chamamos de oposição, porque a oposição que dá movimento para o debate político e tem uma responsabilidade a mais no que diz respeito à fiscalização. Nós do PT temos como grande diretriz do nosso trabalho fazer uma oposição forte, mas responsável. Nós não fizemos oposição sistemática ou raivosa. Mas eu queria tocar primeiramente nessa questão da tarifa de esgoto, porque é um tema que atinge praticamente toda a municipalidade. Todas as pessoas que têm ligação regular de água são atingidas por esse tema. E rapidamente preciso fazer um histórico, porque em 2003, o então prefeito Pepe Vargas assumiu esse desafio de tratar o esgoto na cidade. Na época, começou a haver financiamentos por parte do governo federal, foi o primeiro ano do presidente Lula, principalmente no Ministério das Cidades, que à época era liderado pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra. E para acessar esses recursos de saneamento, era necessário que o município instituísse uma tarifa de esgoto. Assim como depois, posteriormente, se debateu a taxa de iluminação pública. Era quase que um requisito. O governo municipal teve a coragem de implementar a tarifa de esgoto e no final de 2003, inclusive quem era o líder aqui na Câmara do governo Pepe era o atual prefeito Alceu Barbosa Velho, foi aprovada a tarifa de esgoto. E naquela aprovação havia duas modalidades de cobrança. O hoje prefeito era vereador, para que as pessoas Isso, entendam. era vereador do PDT e era líder do governo Pepe. Isso aí. Então a Lei 6158 de 2003, ela foi aprovada, hoje é lei, e ela implementou duas modalidades de cobrança. A primeira, que seria a coleta e afastamento de esgoto, em que é cobrado 40% do volume de água consumido, e 80% para aquelas regiões que haviam tratamento de esgoto. Na época, basicamente, era a região do Serrano e a região do século XX. Mas, desculpa interromper, essa proporção de 40% e 80% ela é a mais do valor final da conta ou é uma parte integrante da conta final? É um valor a mais, mas que faz parte da mesma tarifa de água. É a base de cálculo é o consumo de água. Então, 40% do consumo de água, 80% do... Aí fecha o valor total. Isso, fecha o valor. Então, na época, existiam basicamente duas estações de tratamento de esgoto entregues pelo governo da Frente Popular, que foi do Serrano do século XX. De lá para cá, em 2008, inclusive numa sessão bastante tumultuada, a Câmara de Vereadores, eu não era vereador, aprovou uma nova modalidade, uma coisa chamada faixa de transição. Então, foi aprovada a Lei 6925 de 2008, que incluiu naquela lei de 2003 uma nova modalidade de cobrança chamada faixa de transição, em que para essas pessoas seriam cobrado um adicional de 60%. De lá para cá, de 2008 para cá, não houve a implementação dessa cobrança. E para nossa surpresa, a partir de agosto, sem haver um decreto que regulamente, o SAMAI passou, de uma forma voluntária, passou a cobrar das pessoas essa faixa de transição de 60%. Por que transição, o Serião, que não teria, digamos, a condição de esgoto adequada e está migrando, então, para uma condição ideal de saneamento? Como é que funciona isso? Por que transição? Está indo de onde para qual lugar? Isso é justamente, tu chega na questão central, Fábio, porque, e esse é o meu entendimento, tecnicamente não existe essa faixa de transição. Quando se fala em tarifa, é algo que um serviço prestado ou algo consumido. Então, fazendo uma analogia,
é mais ou menos como se cobrar uma tarifa de ônibus para o cidadão porque vai passar o ônibus na casa dele. Então, uma taxa cobrada equivocadamente. Essa faixa de transição não se sustenta tecnicamente porque ou a pessoa tem o tratamento de esgoto ou ela não tem. Essa faixa de transição, então, no meu entendimento, ela é ilegal e ela precisa ser revista. Então, por isso que nós protocolamos um pedido de informações aqui na casa, a bancada do PT. Infelizmente foi rejeitado porque justamente essas informações para nós são preciosas. Por exemplo, quais os bairros e loteamentos que estão pagando essa faixa de transição? E existe ainda um outro problema, que são as pessoas que estão pagando pelo tratamento de esgoto. Porque só para dar um exemplo rápido, nós vistoriamos 4 estações de tratamento de esgoto, a Samuara, a estação do Tega, Serrano e Vitória, em que dessas 4, as 4 estão com problemas de funcionamento. Uma delas, Samuara, está fechado. A do Tega, que seria a maior estação de tratamento de esgoto, que comporta uma vazão de 440 litros por segundo, sequer opera com 30 litros por segundo, que seria menos de 10%. Então, suspeita-se que, por exemplo, nessas localidades, as pessoas estão pagando pelo tratamento de esgoto e não está existindo. Então, nós levamos ao Ministério Público essa denúncia para que o Ministério Público apure e está se traduzindo numa situação muito parecida com aquela que foi do Fundo Municipal de Recursos Hídricos, em que o governo implementou uma cobrança, a base de situação blindou, dizendo que a taxa era legal, era correta, e depois de um ano se demonstrou que era ilegal, inclusive o município hoje não cobra mais, tem que fazer devolução de 16 meses. Nessa questão do Fundo Municipal de Recursos Hídricos, na verdade foi um fundo idealizado para fazer, digamos, a gestão da água em Caxias do Sul, e depois então se implementou uma taxa, uma operacionalização de cobrança financeira, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. As residências comuns pagavam em torno de R$ 4,92, próximo a R$ 5,00 a taxa. Aí, se eu não estou enganado, vereador, em abril do ano passado ela foi suspensa, né? Ela funcionou por alguns anos. Foi aprovada em 2010. Isso. Durou exatamente. Durou até abril do ano passado, quando houve, então, essa determinação judicial para suspender a cobrança. E aí o grande debate que se criou em Caxias do Sul é esse período que foi cobrado, então, um período de pouco mais de um ano, se eu não estou... 16 meses. 16 meses, verdade. Desde a aprovação, se seria ou não devolvido, então, esses recursos. Estima-se que seja da ordem de R$ 10 milhões o montante foi arrecadado nesse período, ou até mais, se já não foi corrigido esse valor. Esse valor corrigido hoje estaria em 17 milhões. Já né? em 17, Isso. E o que ocorre? Hoje a Constituição, o Código Tributário prevê... Inicialmente eram 10, depois com a correção, então chegou a 17. Acho que deve ter sido isso. Isso, os valores atualizados dão conta de 17. Porque em milhões, a atualização mensal em juros deve aumentar um monte. Em seguida estaremos perto de 20, se não for devolvido. Certamente. Porque existem hoje 3 modalidades que se pode cobrar do contribuinte. Existe o imposto, que ele é previsto pela Constituição, não tem como o município criar um novo imposto. Existe taxas, que são para serviços específicos e divisíveis. E existe contribuição por melhoria, que seria talvez o que se adequasse na construção do Marrecas. Então foi criado uma cobrança que não era nem taxa, não era contribuição por melhoria e não era imposto. E foi uma cobrança flagrantemente inconstitucional. Então nós fizemos a denúncia no Ministério Público. O Ministério Público mandou para o Procurador-Geral do Estado, que é quem tem a prerrogativa de ajuizar a ação direta da inconstitucionalidade. Foi ajuizada a ação e o Pleno do Tribunal, por unanimidade, julgou inconstitucional essa norma. Ato contínuo, o município deveria suspender a cobrança e devolver os valores. O município apenas suspendeu a cobrança, alegando que se devolvesse poderia ser até uma renúncia fiscal. Mas o município está discutindo ainda, usando de meios para recorrer ainda. Recorreu mais vezes a respeito dessa causa. Recorreu, está no Supremo Tribunal um recurso extraordinário, exatamente. Mas não tem efeito suspensivo da sentença. Então a sentença tem que produzir os seus efeitos e o recurso não discute matéria de mérito. Discute matéria de legalidade se o recurso sobe ou não. Então a questão é, nós defendemos que esse Fundo Municipal de Recursos Hídricos seja devolvido para a população, até para que o município defenda a sua boa-fé pública. E agora essa questão da tarifa do esgoto, ela se demonstra o mesmo modus operandi, ou seja, existe um problema de caixa no SAMAI, existe uma necessidade de se equilibrar as contas daquele órgão, em que pese esse ano já ter tido um aumento de 19,6% nas contas de água, e aí, simplesmente, o diretor-geral do SAMAI passa a cobrar desde agosto essa faixa de transição. Então, nós questionamos, levamos para o Ministério Público
e temos a convicção que logo ali adiante vai se comprovar a ilegalidade e o município novamente vai ter que voltar atrás e devolver esses valores. Vereador, pelo que o senhor tem observado o seu interesse na questão da água, eu lembro que 2 anos atrás o senhor promoveu pela Comissão de Legislação Participativa Comunitária uma audiência pública tratando do aproveitamento de água, mas sobretudo do combate às perdas de água. Caxias do Sul tem se esforçado, a gente pode ver por parte do governo municipal, ainda que se questionem o volume de recursos, mas Caxias do Sul tem investido muito, né? Tivemos aí a questão da barragem do Marrecas, que ainda não está concluído, mas enfim, está sendo conduzido, aumento de encanamentos, as próprias estações de tratamento. Há problemas, mas há um interesse de investir. Ao mesmo tempo, há essa pauta recorrente que o senhor traz de forma oportuna, que é o combate às perdas de água. Se for comparar Caxias do Sul dentro do debate nacional, das providências que outras regiões têm tomado, como é que o senhor enxerga a gestão da água em Caxias do Sul? Que nós temos uma peculiaridade. Aqui não há, é difícil encontrar formas naturais, como rios, enfim. Sim. Caxias tem que fazer todo um investimento para gerar esse abastecimento de maneira artificial, por gravidade, enfim, só ver todo o esforço que são cada vez que são construídas barragens novas e sistemas novos de água. Né? Sim. Esse debate é importante, acho bastante oportuno também tu teres lembrado, Fábio, porque nós promovemos uma audiência pública que não era apenas para denunciar que Caxias do Sul perde cerca de 60% da sua água. Então, daquilo que se pega de água bruta, passa pela estação de tratamento de água e se distribui, 60% não é faturado. Quando se fala perda de água, existe a perda de faturamento, que seriam ligações clandestinas ilegais de água, e existe as perdas de água pela tubulação, né, que se perde por baixo da terra. Né. Hoje existe um índice aceitável pela Organização Mundial de Saúde de perdas de água, que é normal, ser em torno de 25%. Caxias do Sul tem um índice bastante acima. São Paulo, para se ter uma ideia, que é uma cidade bastante antiga, tem um índice bem abaixo, 35% de perdas de água. E na ocasião que nós fizemos essa audiência pública, nós produzimos 7 propostas e encaminhamos ao Executivo. Inclusive, trouxemos aqui um pessoal da Corsan para passar a sua experiência e tentar dividir com o município de Caxias do Sul. É a estatal do Rio Grande do Sul que cuida do abastecimento de vários municípios, inclusive. Caxias tem a opção de fazer a sua própria gestão da água. Né? Isso. Então, se a gente pegar, por exemplo, metade desse volume de perda de água, que estaria em 60%, nós falamos de 30% desse volume de água perdido, é uma barragem do Marrecas. Então, por isso que antes de ter sido construído esse sistema Marrecas, que não está funcionando, está inclusive longe do seu pleno funcionamento, nós sempre batemos na tecla que o essencial em Caxias do Sul, quando se fala em saneamento, em preservação dos seus recursos hídricos, é combater as perdas de água. Porque a partir das perdas de água se perde dinheiro, se perde trabalho gasto, material gasto e também se onera as contas de água. Porque aquilo que um não paga, ou aquela água que se perde, se dilui na conta de todos, né? Não é o órgão que sai perdendo. Então é uma pauta, eu entendo, de fundamental importância para o município e nós vamos continuar acompanhando. Vereadora, eu anunciei o senhor como vereador de oposição até porque, devido ao seu tom crítico nessas pautas que tem chamado a atenção no debate em plenário. Mas acredito que também quem acompanha as sessões tem observado até o caráter ideológico de polarização, sobretudo, eu vou lhe provocar, entre o senhor e o vereador Guila Sebem do PP, com posições bem diferentes, mas que têm fornecido em dados momentos debates bem qualificados. Como é que o senhor observa essa oportunidade agora de travar debates com o vereador Guila, que é um novo parlamentar da legislatura, e que vocês têm, sim, travado discussões bem interessantes, inclusive? Eu acho importante, até tenho dito, já falei várias vezes em plenário, que a presença do vereador Guila é importante porque vem aqui representar um pensamento mais conservador e um pensamento de direita, que é importante para o debate político. Depois de passado o ciclo do neoliberalismo, porque quando nós estávamos a pleno neoliberalismo, as privatizações, parecia que era o pensamento único, não havia margem para nenhum outro pensamento. Quando logo ali na frente se demonstrou que aquele pensamento neoliberal de Estado mínimo, de privatizações, de sucateamento da máquina pública foi equivocado, hoje é meio difícil encontrar alguém, mesmo que tenha uma formação de direita, que expresse isso politicamente. O que é basicamente assim, vereador? Para quem nos acompanha, nós vivemos um momento político muito complicado, com migrações de partidos,
surgimento de novas siglas, a própria cidadania se confunde com os conceitos e até acaba tendo, infelizmente, em diversos casos, desinteresse por esses campos ideológicos. Os próprios partidos já têm dificuldades de demarcar. Nos dias de hoje, ao seu ver, o que seria uma política de direita e uma política de esquerda, de uma forma breve, assim? Bom, primeiro que uma política de esquerda, mais ou menos quando se fez a Revolução Russa, se questionou naquele momento... 1917. 1917, se questionou naquele momento qual era a tarefa dos revolucionários lá na Rússia. E se identificou que naquele momento era desenvolver as forças produtivas. Então, na Rússia, naquele momento, o pensamento revolucionário era desenvolver as forças produtivas para que depois, no segundo momento, se pudesse entrar na pauta qualitativa, desculpa. Mas forças produtivas por meio do proletariado. Isso. Assim. No Brasil, qual é que eu entendo que seria o pensamento de esquerda, o desafio, né, desse campo democrático popular? É também um projeto desenvolvimentista, um projeto em que entenda de que os programas sociais são fundamentais, que nós precisamos incluir a nossa população no mercado consumidor, até porque, vou dar exemplo do Bolsa Família. O Bolsa Família, hoje, quando as pessoas recebem o Bolsa Família, movimenta todo o mercado local. Então, o Brasil hoje, embora nós estejamos na pior crise mundial depois de 1929, inclusive com índice de desemprego que chega a 25% em alguns países da Europa, e no Brasil nós temos um índice de 5% de desemprego, nós estamos implementando um projeto de esquerda desenvolvimentista, em que o mercado consumidor e as forças produtivas nacionais estão segurando a economia brasileira. A abertura de novos mercados, não ficar refém da cartilha do Fundo Monetário Internacional. Então, eu entendo que na pauta do dia hoje é a questão do desenvolvimento, é a ideia da mão visível do Estado produzindo instrumentos para se movimentar a economia, enquanto o pensamento de direita deixa a cargo do mercado, que o mercado regule as relações, e aquela ideia expressada pela presidente Dilma de que não é mais o pobre que tem que correr até o Estado, e sim o Estado correr até o pobre, porque país rico é país sem pobreza. Então, sintetizando, esse que eu penso que é o pensamento de esquerda, hoje no Brasil, e o pensamento de direita é aquele que quer travar esse desenvolvimento, é aquele que quer ficar refém ainda da cartilha do pensamento do sistema financeiro internacional, que entende que cotas é errado, que entende que Bolsa Família é dar dinheiro para pobre e não precisa, né? E que defende incentivos para as grandes empresas sem haver contrapartida. E esse é o pensamento cristalizado de direita, que governou o Estado durante todos esses anos e levou a essa situação lamentável financeira que o Estado se encontra até hoje. A propósito que o senhor cita o Bolsa Família, eu lembro que o senhor traz, inevitavelmente, muito do ideário do PT, se podemos dizer assim, o sistema, a gestão petista, digamos assim. Mas o próprio PT foi buscar, em teóricos europeus, inclusive, essa base para o Bolsa Família. E muito se falava, inclusive, no âmbito do próprio Partido dos Trabalhadores, de ter no Bolsa Família uma porta de saída da pobreza, mas que não se instrumentalizasse. E aí entra uma dificuldade, acredito que o senhor deva acompanhar, de gestão do próprio Bolsa Família, que a imprensa acaba pegando. Vereadores no Nordeste que acabam assinando e usando isso como uma mesada. Pessoas que já saíram da pobreza, digamos assim, e ainda recebem. Como é que é o seu olhar, assim? Eu estou lhe provocando realmente nesse sentido do Bolsa Família. Porque ele, de fato, ele provocou uma revolução no Nordeste. Municípios e estados do Nordeste começaram a crescer em ritmo chinês, a mais de 10%, como o senhor falou, pelo poder aquisitivo. As pessoas, no primeiro momento, usaram principalmente para adquirir comida, melhorar as suas condições de alimentação e depois, sim, investir em eletrodomésticos, a melhoria da própria moradia. Até onde é necessário o Bolsa Família para cada camada, cada família que necessite? Tem que parar em algum momento? Aquela ideia do Bolsa Família como uma bolsa, como um meio de saída da pobreza, ou ele fica, ele tem que permanecer? Bom, primeiro que eu acho que um conceito de sociedade, se entende que a sociedade é uma só, ela está integrada, e nessa sociedade existe populações e pessoas com diferentes forças, habilidades e condições. Primeiro tem que se entender todo esse contexto. Então, quando nós vemos pessoas que estão no chão, e isso estou falando no sentido figurado, que não têm capacidade, estão fora do mercado, não têm formação, estão à margem, né, estão literalmente na pobreza, é necessário no primeiro momento se dar o peixe para essa pessoa levantar, adquirir forças e depois ensinar a pescar. Tanto que o Bolsa Família não se resume a basicamente repassar um valor.
Você repassa o valor e tem toda uma rede que acompanha. Sim, ele Desde a educação, o filho da pessoa que tem que estar frequentando a escola, a unidade básica de saúde, essa pessoa é encaminhada à capacitação, é encaminhada depois para o emprego, e existem vários casos exitosos. Inclusive hoje, quando se fala, por exemplo, no Pronatec, vários programas do governo federal e governo estadual, todos eles estão linkados, integrados com o Bolsa Família. Mas em algum momento termina, quando a pessoa adquire uma condição de emprego e de poder aquisitivo, ela deixa de ganhar? Então Sim, deveria deixar de ganhar? Sim, isso é o objetivo do Bolsa Família. Claro. Tanto que a A ideia da sociedade... porta de saída da pobreza. Justamente, a sociedade que eu almejo, que eu luto, é que um dia não precise de cota, não precise de Bolsa Família. Mas nós temos que tratar a desigualdade de forma desigual. Existem pessoas com capacidades e forças diferentes, até por conta da nossa história de exploração, de violência capitalista. Então, o Bolsa Família, ele é um programa revolucionário, reconhecido no mundo todo. É aquela concepção de que toda família tem que ter uma renda mínima para poder subsistir. E que aquela renda mínima vai estar conectada no mercado local e vai estar alimentando aquele mercado local. E isso tem sido, né, uma forma exitosa do Brasil, inclusive, não entrar na crise, como eu falei anteriormente, que está o mundo hoje. Então, aqueles países que eram os grandes modelos para o Brasil, hoje estão com a sua juventude com um desemprego que chega a mais de 30% nos jovens. Isso é lamentável, isso é grave. Nós temos visto Grécia quebrando, a Espanha, e mesmo quando há aquela ajuda do sistema financeiro internacional, não é para a população, para programa social, é para pagar dívida de banco. Mas a gente tem uma vantagem também, vereador, do ponto de vista do Brasil, que há um espaço para crescer. O Brasil, do ponto de vista industrial, produtivo, ele ainda não atingiu assim... claro, amadureceu muito, mas ainda eu quero dizer que tem espaço para crescer. Esses países eles já estão quase que numa situação limite. E também, se pegar a população jovem, que é onde mais incide o desemprego, dos 18 aos 25 anos, eles já não se submetem a determinados serviços que os jovens daqui ainda aceitam fazer. Né? Então, isso também é um complicador. Eles chegaram num grau de amadurecimento. É difícil explicar isso do ponto de vista econômico, mas não tem para onde crescer. É estranho isso. Sim, isso é um elemento que tem que ser pesado, né, até sociologicamente tentar entender. Mas o cerne é que existe uma crise econômica no mundo. Né? Tanto que os bancos estão tendo bons resultados no Brasil, mas existem bancos com resultados deficitários na Europa. Isso é um fato. Né? E eu entendo que isso aí é a consequência de todo um projeto capitalista que chega no seu esgotamento. Então o mundo hoje ele tem que buscar uma alternativa que não seja se centralizar no capital. Saiu notícia agora recentemente de que perdemos 1/3 de alimentação é desperdiçado. E como é que tem pessoas que passam fome no mundo? Então tem alguma coisa desregulado. Em nome disso é capitalismo. É um sistema que foi construído para beneficiar os bancos. E agora, no mês de julho, nós trouxemos aqui para Caxias o Francisco Louçã, que é um economista português, até foi candidato a presidente de Portugal. E ele trouxe um dado que para mim eu fiquei bastante preocupado. Ele disse, por exemplo, se somarmos todas as riquezas de todas as pessoas físicas e jurídicas, o que o sistema financeiro tem e os bancos têm é 16 vezes maior. Sim. Então, com esse modelo, não tem como não haver uma crise. Não é um recurso real, digamos assim, é um recurso expectativa. Você está vendo a fortuna do Eike Batista aí, que num passar de meses... capital volátil, uma bolha. Num passar de meses ele saiu de 32, 34 bilhões para 70 milhões de reais. Quer dizer, uma coisa absurda. Vereador, o tema é muito instigante. Fica o convite para o senhor retornar aqui, nós darmos sequência a esse debate, mas infelizmente o tempo está no final. Eu não quis interromper o seu raciocínio. Certo. Então, brevemente, eu quero lhe agradecer e se o senhor entender que tem que acrescentar mais algum ponto, fique à vontade. Não, dizer que assim, o nosso mandato tem tido aquela característica de ser um vereador da cidade, estar humildemente conectado com os problemas dos bairros, dos loteamentos, enfim. Mas nós também aqui temos que cumprir uma função, que é uma função de se conectar com a política geral. Então também nós nos somamos a essas manifestações que fizeram críticas ao sistema político e eu acho que a grande saída é a reforma política. Então quando tu tocas na questão ideológica, eu acho ela importante, até porque hoje essa confusão ideológica existe, ela é ruim para a democracia. Porque o eleitor, além de votar numa pessoa, que as pessoas, né, buscam o seu candidato com maior afinidade, enfim, mas esse candidato pertence a um partido político, tem que estar identificado ideologicamente em algum campo. Porque na política, no Congresso Nacional, por exemplo, as grandes votações se dão no colégio de líderes. Então, muitas vezes, a reforma política ela passa como um tema secundário, mas hoje no Brasil é a mãe das reformas.
Então, se nós quisermos um país melhor, um estado, uma cidade efetivamente de acordo com o que é a vontade da população, nós precisamos defender a reforma política e eu, que no final, gostaria de fazer esse apelo, porque é uma luta deste vereador, é uma luta do meu partido e nós precisamos urgentemente fazer essas reformas no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Conversamos então com o vereador Rodrigo Beltrão, do PT. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a programação do Canal 16. Até o nosso próximo encontro.